aí, galera da plataforma Gonçalves Dias, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jimmy, professor do curso de redação do programa Paz da UEMA, tá? Curso preparatório, que é um projeto do governo do estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Educação, cursinho voltado para você, feito com muito carinho, tá? Você que está aí se preparando tanto para o Enem quanto para o UEMA, uma equipe de professores fantástica, voltada para uma análise criteriosa a partir dos critérios de cada vestibular, tá bom? Então, fique aqui conosco, tem um vídeo muito bacana para vocês, uma aula muito interessante, e não se esqueça de acessar o nosso material em PDF, que vai além de cada aula, certo? Beleza? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar a estrutura de cada parágrafo. Eu já te falei em outros vídeos que a introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada parágrafo com características específicas, tá? Aquilo que eu preciso garantir minimamente para ter uma nota elevada em cada um deles, tá bom? Então, vem comigo, eu vou te apresentar de uma maneira muito leve, com muita naturalidade. Olha só, lembra que na introdução você vai fazer apresentações. Eu costumo dizer que a palavra-chave de uma introdução é essa, a apresentação. Nela você apresenta o seu ponto de vista, que é a tese, você apresenta o tema, você pode apresentar seus argumentos, apresenta um repertório sociocultural para fazer a contextualização. Mas, além disso, a introdução é o cartão de visitas. Olha aqui no slide, olha o que eu destaquei. Cartão de visitas. O corretor já sabe de cara, ao ler a tua introdução, se você, de fato, vai apresentar um bom texto ou não, tá? Se você compreendeu a proposta temática, se você tem bons repertórios, principalmente. Então, na introdução, eu já me apresento como um bom candidato, uma boa candidata ou não, tá? Então, é muito importante que você já prenda a atenção do leitor ali por meio de uma boa escolha vocabular, escolha de boas palavras, por meio de uma linguagem interessante, por meio de uma boa contextualização. A contextualização faz toda a diferença na introdução, beleza? Tá? Então, assim, o que eu preciso apresentar de maneira criteriosa? Tema e tese. Esses são elementos inegociáveis, tá bom? Então, eu tenho que apresentar o tema na introdução. Mas por que, Jim? O corretor não sabe qual é o tema? Ele sabe, só que ele precisa garantir que você compreendeu a proposta temática. E ao apresentar o tema na introdução, você já começa a garantir isso. Então, é necessário sim que você apresente o tema e, obviamente, que você apresente a tese. Por quê? Porque a tese é o principal elemento de uma redação dissertativa argumentativa. Tudo gira ao redor da tese. Os dois argumentos que você estrutura é por conta da tese. Por quê? Porque a tese é o teu ponto de vista. A tese é o teu posicionamento crítico em relação ao tema. Independente se viés reflexivo ou viés objetivo, você precisa sim apresentar um ponto de vista crítico sobre aquele tema. E é por meio da tese que você vai fazer isso. Na verdade, a tese é isso, tá? É ideal que o número de argumentos apresentados na introdução seja o mesmo número de parágrafos de desenvolvimento. O que eu estou querendo te dizer? Você vai apresentar dois argumentos na introdução, argumento 1 e argumento 2. Seguindo essa ordem, respectivamente, você vai ter desenvolvimento 1, com a apresentação e estruturação do argumento 1, desenvolvimento 2, com a apresentação e a estruturação do argumento 2, tá? Então, eu vou ter um parágrafo para cada argumento desse. E aí eu vou explicar de forma mais complexa, utilizando estratégias argumentativas para isso, tá bom? Eu posso fazer uso de um provérbio, de uma citação, né? Algumas pessoas me perguntam isso. Ó. Você pode também citar um provérbio popular e em seguida contrariá-lo. O que eu estou querendo dizer? Para efeito de contextualização, você pode pegar um adágio popular ou um provérbio e apresentar um ponto de vista diferente, dizendo que aquilo, de fato, não é observado, que o comportamento do ser humano diariamente é diferente, né? Ou seja, o provérbio apenas fica no campo teórico, tá bom?
Você pode apresentar a narração de um fato ou de uma obra literária, né? Por exemplo, você está lendo O Romanceiro da Inconfidência, obra solicitada pela UEMA. E você pode apresentar na introdução uma pequena narração, eu ressalto aqui, uma pequena narração sobre a obra, né? Sobre a obra. Eu me lembro de uma redação que em 2017 tirou 10, e isso é real, tá? Fato real. E, aliás, eu fui redundante, é fato, não existe fato real. Isso é um fato. A autora faz na introdução uma pequena narração sobre o livro Cais da Sagração, livro sugerido pela UEMA naquele ano, né? Então ela pega a obra literária que foi lida, e muito bem lida, e apresenta ali 2 a 3 linhas narrativas encaixando com o tema. Ficou muito bom. Então você pode fazer isso também com o Romanceiro da Inconfidência, por exemplo, beleza? Se você apresenta uma interrogação, se você apresenta uma pergunta, é preciso responder a essa pergunta. Jimmy, em que momento eu vou responder? Você responde logo na sequência do próximo parágrafo, tá? Do desenvolvimento, tá? Então, colocar uma pergunta no início da redação irá prender a atenção do leitor. Massa, é uma boa estratégia? Eu diria que sim, mas, por favor, não se esqueça de responder à pergunta. É necessário, sim, que você faça isso, tá bom? Fato histórico, dados históricos, é interessante? É. Quando você abre os livros de redação, isso aqui também é chamado de alusão histórica. É interessante você fazer um paralelo, traçar um paralelo, fazer uma referência com alguma época ou algum fato importante da história do Brasil. Exemplo, o período da ditadura militar. Tá? Então, um período de importância muito grande, que até hoje reverbera dentro da nossa sociedade e gera polêmicas, né? Então, você pode fazer, por exemplo, uma associação do conceito de liberdade com aquilo vivido a essa época. O corretor vai observar que você tem um bom repertório sociocultural e tem a preocupação de fazer essa análise no decorrer do tempo. Isso é muito bacana, isso é muito interessante, tá? A apresentação de um ponto de vista oposto, chamado de digressão tecnicamente falando, tá? É interessante. Por que que isso é interessante? Quando você apresenta 2 pontos de vista ou pontos de vista opostos, você demonstra que é um candidato com uma leitura mais ampla, mais diversa, diversificada no caso, né? Que apresenta uma criticidade bem elaborada, e isso faz toda a diferença, tá? É muito interessante quando você apresenta no desenvolvimento um aspecto e no desenvolvimento 2 um outro aspecto, um aspecto contrário, né? Então, se de um lado acontece isso, por outro lado, acontece de uma outra maneira. É muito interessante fazer isso. Só tem que ter cuidado para não entrar em contradição. Isso tem que ficar muito delimitado, tá? Quando você acessar o nosso material em PDF, você vai observar aqui alguns exemplos bem interessantes, como esse da internet, né? A internet faz parte da sociedade moderna, né? Isso é uma característica da geração atual, que é uma geração que já nasce, né, utilizando, entre aspas, esses recursos tecnológicos, tá? E aqui tem algumas mudanças de percepções ao longo do material, tá? Então, há diversas maneiras, há distintas maneiras para você apresentar o tema, tá? É interessante que você treine isso ao longo da sua preparação para no dia 1º de dezembro, que é o dia do vestibular da UEMA, você está convicto, está convicta daquilo que precisa fazer, tá bom? Mas aí sempre faça perguntas para você mesmo, para você mesma. O que que essa discussão acrescenta à sociedade? Ela é positiva, ela é negativa? Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, tá bom? Certo? Isso é muito interessante, principalmente para temáticas amplas, como aqui no exemplo citado, né? O tema internet, ele é muito amplo, ele é muito diverso, e ele pode ser conectado a outros eixos temáticos. Jimmy, explica para mim o que é um eixo temático. Então, por exemplo, você pode ter vários temas alocados de acordo com eixos. Eixo educação,
eixo tecnologia e inovação, internet entraria nisso. Mas e se a temática fosse sobre o uso de recursos tecnológicos vinculados à educação? Aí eu teria dois eixos, né? Ainda há o eixo cidadania, há o eixo comportamento humano e cultura, há o eixo segurança, há o eixo de saúde, meio ambiente. Então tem vários eixos e dentro de cada um deles diversas possibilidades de temas, tá bom? A internet possui tanto aspectos positivos quanto negativos e isso depende de seu uso. Então, após fazer algumas análises, a gente pode chegar a essa conclusão, que ela é bem basilar. É óbvio que é o uso ou a forma como a internet é utilizada que vai garantir aspectos positivos ou aspectos negativos, tá bom? Então, olha só, a internet é boa e também é má, isso depende do internauta, ou seja, depende do uso, tá bom? E aí a gente vai precisar de estratégias argumentativas para fazer o embasamento dessa discussão, tá? Olha esse outro argumento, a internet é ruim porque ela não é muito segura, o que dá margem a diversos problemas. Aí é óbvio que você vai ter que elencar quais são esses problemas, para não gerar lacuna argumentativa. Ó, bem aqui a gente tem, propositalmente, um caso de lacuna argumentativa, tá? Se o candidato não coloca uma vírgula e escreve assim, a saber, vírgula, ou a citar, vírgula, e esmiuça esses problemas, a gente vai ter, sim, lacunas argumentativas aqui, tá bom? A internet faz parte da sociedade moderna, é uma característica marcante da cultura atual. O seu principal aspecto positivo é a facilidade de acesso ao conhecimento e à informação. Observe aqui como a gente já trouxe o aspecto positivo, né? Não tem lacuna, porque eu adianto, ó, o principal aspecto positivo. Qual é o principal aspecto positivo? A facilidade de acesso ao conhecimento e à informação, tá? Então não tem lacuna aqui. Porém, eu vou apresentar um outro ponto de vista. Entretanto, o seu mau uso pode prejudicar os seus usuários de inúmeras formas, né? O que caracteriza como benéfica ou maléfica é o modelo de como ela é utilizada, tá bom? Então, aqui no material você vai encontrar muitos detalhes sobre isso. A argumentação está localizada no parágrafo de desenvolvimento. É aqui que eu vou precisar ser convincente. E para que eu seja convincente, é necessário, sim, amarrar as ideias do texto, tá? De uma maneira muito bem estruturada para que você garanta isso, tá bom? Uma forma, ou primeira forma, faça análise crítica da realidade, tá? Então, assim, o que é fazer uma análise crítica? É observar como a sociedade tem se comportado e ver os aspectos positivos disso e também os aspectos negativos. Não posso fazer uma abordagem generalista, não posso dizer que o comportamento é de todos, eu posso dizer que é de uma boa parte da sociedade ou de uma grande parte dela, mas é necessário sim que eu esmiúce quais são esses pontos positivos e quais são esses pontos negativos, tá bom? Comprove suas análises com fatos. Então, observe que não é só fazer uma análise. Jimmy, eu faço uma análise e eu preciso comprovar essa análise? Sim. Aí você está se perguntando bem aí de casa, né? Por quê? É muito simples, eu vou te explicar. Se eu não comprovo com fatos, vai ficar no campo da especulação, no campo da exposição. E aí, eu não tenho um texto dissertativo argumentativo, eu tenho um texto dissertativo expositivo. Então, o que é que eu posso fazer? Traga um exemplo. Ou então mostre como Bourdieu já estava correto ao falar sobre violência simbólica lá na sua teoria. E com base no exemplo que você cita, você demonstra, sim, a caracterização dessa violência simbólica. Olha só o que eu acabei de te mostrar, que a partir de um repertório sociocultural atrelado a um fato, uma exemplificação, dizer como isso ocorre no cenário atual, eu estou comprovando a análise que eu fiz, com fatos e com repertório sociocultural. Olha, fica lindo assim, tá? Fica lindo assim.
Beleza? Outra terceira dica, nunca faça análises desvinculadas da realidade, né? Então, assim, isso aqui é algo óbvio, né? Eu preciso escrever sobre fatos reais. Eu não posso trazer inverdades, eu não posso trazer pós-verdades e muito menos fake news. Alguns alunos me perguntam, eu vejo até de maneira inocente isso. Jimmy, eu posso manipular um dado? Será que o meu corretor vai perceber? Claro que vai. Então a gente não brinca com isso, né? Então tem que fazer uma análise real, verdadeira, concreta daquilo que de fato é visto no cenário atual, tá bom? A realidade brasileira é um pouco diferente de outros países, certo? Isso é para caso você traga uma exemplificação de um outro contexto, de uma sociedade. É proibido? Claro que não. É errado? Não é. Você pode trazer sim, né? Como é a educação na Finlândia, por exemplo, como é o comportamento do usuário lá na China com relação à internet. É diferente do usuário brasileiro, tá? Então, o grande lance é, eu trago essa realidade de fora, beleza, mas eu não posso deixar de fazer uma análise real do cenário atual, tá? E do cenário nacional. Não só apoio apenas na opinião de grandes autores. Ainda há pouco eu citei Bourdieu, no outro vídeo eu citei Bauman, e você deve estar lendo Byung-Chul Han, não é? Esse autor fantástico sul-coreano, anote bem aí, tá? Fica a dica, Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano. E você, no desenvolvimento 1, trouxe toda a teoria de Byung-Chul Han sobre a sociedade do cansaço. Massa, massa. Só que não pode ficar só com as palavras do autor. Tem que ter a parte autoral. O que é a parte autoral? É a tua análise. Então, estruturalmente, o que tem que ter o desenvolvimento? 1 e 2. Tópico frasal. Eu apresento o meu argumento. Depois, Byung-Chul Han e a sociedade do cansaço. O que o autor traz como principal ponto no livro? Tal. Terceiro período, a minha análise. O que Byung-Chul Han tem a ver com o tema, com o meu argumento? E como a sociedade atual apresenta traços dessa sociedade do cansaço? Ou como a sociedade brasileira apresenta traços dessa sociedade do cansaço? Ou a atual geração apresenta? E aí, no final do meu desenvolvimento, eu apresento o desfecho, encerramento, conclusão do parágrafo, tá? O que eu estou querendo te dizer com essa lâmina bem aqui, com esse slide? Não pode ficar apenas na tese do autor, na teoria do autor, da autora. Tem que ter a parte autoral, tem que ter a tua análise, a tua crítica, tá bom? Isso é muito importante. É isso que caracteriza uma boa argumentação, é isso que caracteriza o texto dissertativo argumentativo. Não faça afirmações vagas, tá? Não deixe lacunas argumentativas, sempre preencha com exemplos, com detalhes. Quanto mais detalhes, quanto mais rico o nível de detalhamento, melhor, tá bom? Não exponha apenas os fatos, tá? Faça essa conexão com o tema, com sua tese. Então, por fim, a conclusão, um ponto importante na redação da UEMA. Muitos alunos pensam que toda a dissertação argumentativa precisa terminar com uma proposta social que possa ser colocada em prática para solucionar o tema sugerido, mas não é bem assim. Você já acompanhou aqui no vídeo anterior, a gente trouxe a diferença da conclusão UEMA para a conclusão Enem, tá? E aqui a gente retoma, tá? Essa conclusão é apenas uma conclusão de retomadas, tá? Mas o que você precisa fazer? O que você precisa garantir? Você traz o tema de volta, aí você retoma os seus argumentos juntamente com os repertórios, ali no segundo período, e no terceiro período você traz uma perspectiva positiva, uma reflexão positiva acerca daquilo que você analisou, tá bom? Então, eu até coloquei aqui, ó, é bem tranquilo finalizar o seu texto com poucas linhas, apresentando o panorama ou uma reflexão sobre o tema. Isso você deve fazer sempre no último período. Apresentar um panorama, Jimmy, apresentar um panorama é apresentar uma perspectiva, tá? A partir daquele tema. Então, perceba, aluno, aluna da plataforma Gonçalves Dias, que cada parágrafo tem as suas características, tá? Só recapitulando aqui o vídeo para a gente encerrar. Enquanto introdução, eu tenho que apresentar tema e tese. Isso é inegociável.
Você vai fazer isso, beleza? Eu apresento tema e tese, ali um repertório para contextualizar e os 2 argumentos. O que é que eu faço no desenvolvimento, que é o parágrafo da argumentação? Eu vou estruturar esses argumentos com estratégias argumentativas, com comprovação de fatos, como você viu aqui, tá? Não pode ter apenas o repertório sociocultural, ou seja, a tese do autor, tem que ter a tua análise crítica, isso garante a autoria do teu texto, a autoria do teu parágrafo, tá? São parágrafos mais robustos, fica aqui a dica, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 são os maiores parágrafos do teu texto, tá? Introdução e conclusão são os menores, beleza? Isso garante, além da qualidade, uma boa base argumentativa. E na conclusão, eu vou fazer retomadas, não vou apresentar nada novo e vou levar o meu leitor à reflexão. Beleza, galerinha? Ficou muito clara a estrutura, não ficou? Do texto dissertativo argumentativo, que apresentar em cada parágrafo? Tenho certeza que sim, tá bom? Eu gostaria de agradecer a tua atenção. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Bons estudos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.